Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Paulo, trazendo aqui para vocês mais uma aula, aula 5. Nessa aula eu vou falar sobre o gradiente descente, que é um algoritmo, em português pode ser chamado de método gradiente. Então, primeiramente, eu vou falar rapidamente como é o funcionamento desse algoritmo. Depois eu vou falar algumas intuições que vocês têm que ter sobre. Depois eu vou falar do gradiente para a regressão linear, que daqui a pouco eu irei passar o exercício sobre isso, então é importante vocês saberem. E depois eu vou falar o gradiente para regressão linear, mas com um propósito de vetorização. E também é muito importante saber vetorizar o seu algoritmo. Vamos lá. Bom, como foi visto antes, nossa intenção é minimizar o j de θ. Então vamos aos poucos descendo a função até chegar ao mínimo. Por exemplo, eu estou aqui, e aí aos poucos eu vou descer até um mínimo. Nos casos que a gente está trabalhando, não teremos mínimos locais, só um mínimo global. Isso aqui é uma função que às vezes acontece e teremos mais de um mínimo, mas depois iremos tratar com isso. Isso só ficou ilustrativo por agora. Então, se a gente pensar por enquanto, se a gente quer descer a um mínimo, a gente pensa em alguma coisa relacionada à derivada e igualar essa derivada a zero para poder chegar. E a derivada está relacionada às retas tangentes, certo? Então, um algoritmo que se usa muito seria isso aqui, ó. Você ser seu θj vai receber o θj menos um alfa, que é taxa de aprendizagem, que depois ele falar sobre ela, mais a derivada parcial em relação a θj de j de θ. Então, vamos lá. Como esse algoritmo deve ser aplicado? É o seguinte, você só pode atualizar ele apenas no final de tudo. Ou seja, por exemplo, em uma regressão linear que eu tenho apenas θ1 e θ0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar auxiliar para receber esses valores de θ novos de θ0 e θ1 e apenas depois atualizá-los. Por que fazer isso? Porque se eu atualizar θ0 logo de começo, como está sendo nessa parte errada, eu vou já mudar o valor de θ1, porque j de θ θ0 recebe os parâmetros θ0 e θ1. Então não posso fazer isso, é muito importante, gente. Lembrem disso. Só posso atualizar no final, ok? Então, algumas intuições sobre o gradiente, certo? Imaginando o seguinte, se eu comecei nesse ponto, a minha, a base de dados está começando com θ nesse ponto, que vai dar um j de θ por aqui. Esse θ aqui seria apenas um θ com a parte linear, ou seja, só o θ1 sem o θ0. Então, por exemplo, um θ nesse ponto, eu daria minha reta tangente mais ou menos assim. Não ficou bonito, mas dá para entender. Ou seja, essa reta tangente tem uma inclinação negativa. Ou seja, a derivada dessa função vai dar negativa. Então, eu vou ter, por exemplo, isso vai ser igual a θj menos alguma coisa negativa. Isso aqui dá positivo. Negativo com negativo, positivo. Ou seja, eu vou estar aumentando o meu valor de θ, o que condiz com isso. Ó. Se eu quero chegar no meu mínimo, estou aqui em menos 2, o θ menos 2, eu quero chegar a 2. Então, vou aumentando aos poucos. Já no outro lado, se eu pegar, por exemplo, uma reta tangente aqui, de novo, está bem feia, mas só por ilustração, eu teria uma inclinação positiva. Então, seria negativo mais positivo. Ou seja, eu estaria diminuindo meu valor de θ, que também condiz com isso. Então, pegar a derivada é interessante porque eu estou sempre diminuindo ou aumentando meu valor de acordo com o que eu estou precisando. E que sempre vai chegar a um mínimo, que no caso é aqui. Então, agora entendendo mais ou menos como é o funcionamento, vou falar agora um pouco sobre o alfa, que ele dita algumas coisas, certo? Por exemplo, um alfa muito pequeno, em torno de 0,01 ou até vezes menor, ele vai ter um ritmo bem pequeno. Por exemplo, na primeira interação, eu vou estar aqui, por exemplo, na segunda eu vou estar aqui, na terceira eu vou estar aqui, na quarta eu vou estar aqui,
e assim por diante, até chegar no meu θ, certo? No meu mínimo. Então vamos devagar, sempre devagar, já que o valor de alfa é pequeno, então é devagar que a gente vai. Certo? Agora, por exemplo, se eu escolher um θ maior, sei lá, 10, por exemplo, eu já vou ter passo maior. Por exemplo, se eu começar aqui, eu posso vir daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá e chegar. Então, pensando assim, por que não usar apenas alfas grandes? Bom, porque isso gera um problema. Imagine que eu estou usando um alfa grande, eu estou começando aqui, daqui eu posso vir para cá, daqui para cá, e ficar sempre nesses valores aqui convergindo, ou até pior, eu posso vir daqui logo para cá, daqui para cá, daqui para cá e divergir minha função, vai divergir ela. Eu nunca vou conseguir chegar no mínimo, ela sempre vai divergir. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. Outra coisa muito interessante, que ao pensar no algoritmo, a gente pensaria em começar com o alfa grande e diminuindo ele, mas não é necessariamente preciso, porque à medida que eu vou descendo no meu gradiente, a derivada vai ficando menor. Então, eu vou sempre tomando passos cada vez menores a partir do que eu estou chegando perto do meu ponto. Então, eu não preciso diminuir o meu alfa com o tempo, porque ele já vai ficar sendo diminuído. Matematicamente, isso é provado, certo? Então, agora, para o exercício que eu irei passar, que é sobre regressão linear, eu vou mostrar como é o funcionamento desse algoritmo só para regressão linear, como para um caso específico, certo? Vamos lá. Primeiramente, tem aqui meu J de θ0, θ1. Agora eu quero tirar a derivada dele. E aqui eu só escrevi a derivada e depois eu abri o termo h de θ de x, certo? Ficaria isso aqui, h de θ de x, ok? Depois eu vou tirar a derivada dele, só que eu tenho que tirar a derivada em duas situações. Em J0 e em J1. Então, para J0, minha derivada vai ficar assim. Isso é a minha derivada. Já para J igual a 1, já que eu tenho um x, eu vou ter isso daqui. Isso acontece por causa desse quadrado daqui, ok? Quando eu vou fazer a regra da cadeia, ele vai acontecer esse x para fora. Eu não preciso provar aqui para vocês, só aceitem um pouco, porque isso já foi provado várias vezes em outros lugares. Eu não acho que o tema aqui seja mais matemático para eu provar para vocês. Então, o algoritmo vai ficar assim: repetir até convergir. O que seria esse convergir? Bom, eu poderia botar até o valor não mudar muito, ou seja, ele chegar no mínimo. O do meu J de θ1, θ0 chegar a um mínimo, um valor que ele não vai mudar muito. Ou eu botar algum limite de interações. Isso a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas é basicamente isso. Então, meu algoritmo vai ficar isso. θ0 vai ser igual a θ0 menos alfa 1 sobre 2m, o somatório de h de θ de x1, xi menos yi. Meu θ1 vai ficar θ1 menos alfa 1 sobre 2m, o somatório de 1 até m. Lembrando que m é o meu número de linhas na matriz, meu número de dados, né? H de θ0 x1 menos y1. Agora, só que para o θ1 eu vou ter essa multiplicação do x1 por fora, certo? Mas a gente pode deixar esse algoritmo um pouco mais genérico para basicamente todos os casos, não para regressão linear. E a partir disso eu já implementar uma anotação de vetorização, que vai ser bem importante. Então vamos ao seguinte. Imagine um algoritmo para essa minha reta aqui, que eu tenho um x assim. Meu x vai 0, 2, 4, 6 e 8. Para eu poder usar apenas uma fórmula no meu algoritmo de gradiente, eu acrescento uma coluna de 1 com tamanho m, né? Igual a do meu x, no x, entende? Então o x passaria de ser apenas isso para ser esses dois aqui, certo? A coluna tem que ser no início. Então, o algoritmo
Independente de θ0 e θ1, ele seria apenas isso daqui. Note que quando θ0 é j, quando j é igual a 0, que seria no caso meu θ0, xj aí sempre vai ser 1. Ou seja, isso aqui basicamente sumiria. Seria apenas o 1 aqui multiplicando, o que ficaria igual a isso aqui. E quando xj for 1, vai ser o meu xi. Então esse algoritmo é basicamente o que vocês precisam. E esse algoritmo também é chamado de Batch Gradient Descent, ok? Existem vários tipos de vários tipos de gradiente que são mais complicados de ser feito, mas esse é o mais simples e o que a gente vai abordar no começo, certo? Então, basicamente é isso sobre o gradiente, sobre como intuições do alfa, sobre como chegar numa fórmula para vocês aplicarem e um conceito de vetorização que é sempre muito importante. Então, sempre vou trabalhar com vocês com esse vetor aqui, com essa coluna adicionada em X. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.